Não, né? não, não. E ele sempre tentando comprometer os principais jogadores do time. Ele troca o Gabigol de posição, Exatamente. ele já trocou o Everton Ribeiro de posição. Exato, exato. E ontem, assim, quem não aproveitou a oportunidade foi o Marinho, que também não pode reclamar, jogou na dele, na direita, jogou muito mal. Teve até uma boa finalização no primeiro tempo. O Flamengo no primeiro tempo foi menos pior do que no segundo. No segundo, novamente, o time caiu. Quando teve as substituições, ganhou um pouco mais de energia em campo, obviamente. O time ficou melhor condicionado. O Andrés Pereira entrou bem, deu um bom passe para o gol do Pedro, depois botou uma bola na cabeça do Davi Luiz. Ele entrou, na verdade, um pouco mais adiantado como meia, que tem mais característica do que o Gabigol como meia. E aí o Gabigol foi para ataque. Beleza. Então o que acontece, Thiaguinho? Foi isso. O Flamengo ontem fez um jogo muito ruim. Aliás, o Flamengo ontem foi regular, né? Regular no modo Paulo Souza. Foi mal. Ele regularmente joga um futebol ruim, pobre, né? Uma equipe que tem um elenco em que dá para fazer muito mais. Eu discordo de você quando você diz que o grupo do Palmeiras ele se equivale ao do Flamengo. Realmente o grupo do Palmeiras é bem mais fácil que o do Flamengo, tá? Mas o Palmeiras fez a dele. Foi mais fácil, mas ele foi lá e passou a caneta em todo mundo, deu porrada em todo mundo e ganhou os jogos. Né? Mas vamos lá. Por que é tão mais fácil? Tá mudo. Eu vou sair e voltar porque eu não Tá, te escuto. tá bom. Sai e volta. Eu discordo do Julinho pelo seguinte. Por que o grupo do Palmeiras é tão mais fácil? Eu não acho o Sporting Cristal muito melhor que o Independente Petroleiro, tá? Não é. O Independente Petroleiro é o campeão boliviano, que não é um futebol muito pior que o peruano. E, além disso, eu vou até esperar o Julinho voltar para eu questionar. Além disso, o Tajeres, por exemplo, dá para ser comparado ao Emelec. O Emelec é um time que costuma chegar mais forte na Libertadores do que o Tajeres da Argentina. A única diferença ali seria o Táchira e a Universidade Católica, se for comparar um por um. Não dá para dizer que o grupo do Palmeiras é muito mais fácil que o do Flamengo, não. Eu acho que o Palmeiras ele foi mais competente do que o Flamengo. Foi mais competente. O Flamengo poderia golear todos os seus adversários. Todos os seus adversários. E o Flamengo não goleou. O Flamengo não convenceu. Só convenceu no jogo contra a Universidade Católica do Chile. Só foi o único jogo que o Flamengo convenceu. Então, o torcedor tem sim que questionar o Flamengo do Paulo Souza. Não é à toa que o torcedor do Flamengo ele vaiou o time depois do jogo. É porque ele não está satisfeito, e o torcedor não está satisfeito com razão. O torcedor do Flamengo não tem que estar satisfeito com a campanha que o Flamengo faz na Libertadores, porque ele foi líder do grupo. A campanha, ela tinha que ser muito melhor. Ela tinha que ser muito melhor do que o Flamengo jogou nessa Libertadores. É querer enganar o torcedor. É querer fazer o torcedor de bobo falar que o Flamengo faz uma boa Libertadores. Essa é a verdade. É fazer papel de bobo. É dar papel de bobo para o torcedor. Então, quando o Flamengo começar a convencer, é isso que eu falei, ele diz resultados extraordinários. Me desculpa, os resultados do Flamengo eles estão longe de ser extraordinários. E o Paulo Souza ele teve coragem de falar isso na coletiva. Ele teve coragem de falar que os resultados do Flamengo, por enquanto, são extraordinários. Gente, ele não ganhou nada e ele não convenceu nada. Que resultados são esses extraordinários? O Paulo Souza ele não ganhou o Carioca, não ganhou a Supercopa do Brasil, é 14º colocado no Campeonato Brasileiro e na Libertadores é líder do grupo porque não tem opção. Porque não tem adversário nesse grupo do Flamengo para ter uma campanha melhor do que a do Flamengo. Então, para mim, o trabalho do Paulo Souza, por enquanto, ele é péssimo. Ele não é ruim, não. Ele é péssimo. Porque a partida que o Flamengo fez contra o Sporting Cristal, para mim, o Sporting Cristal, ele tinha que ter, pelo menos, o Flamengo tinha que vencer, pelo menos, por 3-4-0 no Maracanã. É um time fraquíssimo. O futebol sul-americano hoje ele está muito nivelado por baixo. O futebol brasileiro hoje está muito acima dos outros países da América do Sul. Principalmente quando você fala em Peru, Bolívia, Venezuela. É muito mais dinheiro. O futebol brasileiro ele tem muito mais dinheiro do que esses outros países. Então, é o que eu falo. Vai haver, sim, uma hegemonia do futebol brasileiro da Libertadores. Vai haver, sim,
uma hegemonia dos clubes brasileiros. Então, quando eu digo que era obrigação do Flamengo ser líder e até com 100% de aproveitamento na primeira fase da Libertadores, é porque o Flamengo tem muito mais dinheiro e muito mais elenco do que esses outros times. É visível, é gritante, é vergonhoso. A campanha do Flamengo, por enquanto, na Libertadores, ela é muito fraca. Ela é indefensável, porque se o Flamengo jogar na fase final o que ele jogou na primeira fase, me desculpa a sinceridade, o Flamengo pode ser eliminado até mesmo antes das semifinais.